Gostaria de agradecer aos irmãos por terem nos recebido durante essas noites. Foram todos muito atentos à mensagem da Palavra de Deus. Agradecer àqueles que nos receberam após os cultos, fomos muito bem tratados. E agradecemos a hospitalidade de cada um de vocês. E deixa eu acrescentar a isso um outro fato. A igreja em Goiânia nunca se refere a vocês como eles de Aparecida, nunca fazemos isso. Quando nós nos referimos aos irmãos de Aparecida, somos nós de Aparecida. Vocês não são eles, vocês são nós. Ou seja, somos um só corpo, uma só igreja. Simplesmente estamos separados por dois municípios, dois lugares geográficos próximos, e nos multiplicamos para que sejamos nos dois lugares. Mas os irmãos de Aparecida jamais foram eles, sempre fomos nós. E não é porque a igreja em Goiânia é a mais antiga que ela ocupa a preeminência, não é assim que nós trabalhamos. Muito pelo contrário, eu e o pastor Everton trabalhamos juntos em todas as questões, chegamos a um consenso em todas as questões e as igrejas andam juntas. Esse é o nosso objetivo. Por exemplo, durante a semana estivemos reunidos, pastor Rômulo lá nos Estados Unidos, nós dois aqui, traçando os objetivos para o Instituto Bíblico Maranata e a sua retomada. Então tomamos decisões conjuntas, aquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer, todos com o mesmo peso na sua palavra, todos com o mesmo peso naquilo que será feito. E o Instituto Bíblico Maranata, ele está sendo reconfigurado para atender a necessidade dos irmãos de Aparecida de Goiânia e de Goiânia, ou seja, de todos nós. Uma segunda questão não é a igreja de Goiânia que está implantando o Templo Batista Maranata no Jardim Cerrado, somos nós. Então isso quer dizer que a igreja, o Templo Batista Maranata do setor sudoeste em Goiânia e o Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia estão juntas implantando um novo Templo Batista Maranata no Jardim Cerrado em Goiânia. Não somos nós de Goiânia ou eles de Aparecida, somos nós, Igreja de Cristo, Templos Batistas Maranatas, que estamos fazendo isso. Então, não é um trabalho de Goiânia, é um trabalho nosso. Você está envolvido nessa questão. Não é pastor Fabiano, não é pastor Everton, não é pastor Romo, somos todos nós, juntos. Então assuma esse compromisso, assuma essa responsabilidade que todos nós juntos assumimos. Daqui a alguns meses, eu e o pastor Everton estaremos lá em Ribeirão Preto para a inauguração da igreja do Templo Batista Maranata em Ribeirão Preto, nós em Ribeirão Preto, não eles de Ribeirão Preto. E nós também em Ribeirão Preto estarão juntos conosco aqui em Goiânia, em Aparecida, para que nós implantemos juntos o Templo Batista Maranata no Jardim Cerrado. Então não é um trabalho desse ou daquele, é um trabalho nosso, de todos nós juntos. Então ore, contribua, ajude para que isso seja realizado. Nós nos alegramos muito por nós aqui em Aparecida. Nós de Goiânia amamos nós aqui de Aparecida. Não amamos eles, amamos nós que estamos reunidos aqui. Os irmãos são muito bem-vindos à igreja em Goiânia. E eu quero aqui dizer algo. Nessas últimas semanas, eu constantemente falei a nós, ali em Goiânia, uma frase, dizendo, olha, nós lá em Aparecida, sempre que há uma conferência aqui em Goiânia, nós lá em Aparecida vamos em peso, não é apoiar aos irmãos em Goiânia. Então eu disse a eles, olha, é preciso que nós, aqui de Goiânia, façamos o mesmo. E domingo que vem eu vou agradecer a nós de Goiânia pelo apoio que deram aqui nas conferências sexta e sábado. Mas que seja sempre assim, irmãos. Quando houver uma conferência Aparecida, estejamos todos nós aqui. Quando houver uma conferência em Goiânia, como vai haver no final do próximo mês, estejamos todos nós em Goiânia. Porque não existe eles, existe nós. O Instituto Bíblico Maranata é para nós, todos nós. Tudo que está sendo feito é para nós. Próxima quinta-feira, não é o Templo Batista Maranata em Aparecida, nem o de Goiânia. Somos nós tendo um dia juntos e sendo abençoados juntos.
Sempre pensemos assim. Nunca como eles, sempre como nós. Não é a igreja em Goiânia que está implementando a igreja em Ribeirão. Somos nós, todos nós. Sempre usemos assim para a glória de Deus e para a bênção de todos nós. Na última mensagem para os irmãos, eu gostaria que os irmãos e amigos abrissem as suas Bíblias, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos 23 a 26. Se todos puderem colocar-se em pé, ou aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, para nós lermos esse texto. Lucas capítulo 11, versos 23 a 26. A palavra de Deus diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Nosso Deus, nós reconhecemos a bondade do Senhor durante esse período de conferência aqui em Aparecida de Goiânia. Obrigado a Deus por cada um que se fez presente aqui em todas as noites, em especial hoje. Nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, nos fazendo entender a verdade da Tua palavra. E confiamos, ó Pai, que havendo alguém entre nós que não tem certeza da sua salvação, que não conhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o Teu Espírito Santo convença da sua necessidade, que o leve ao arrependimento, à confissão dos seus pecados e à fé em Jesus Cristo. É o que nós te rogamos em nome do Senhor. Amém. Podemos assentar. A mensagem de hoje ele tem como título apenas Amigos de Jesus. Nós nunca provamos um tempo, enquanto nós estávamos vindo para cá, nós passamos por muitas igrejas. Em todas as avenidas haviam 2, 3 igrejas. Nunca houve tanta igreja assim, aberta para o povo poder frequentar. Nunca houveram tantas Bíblias. Milhões e milhões de Bíblias estão na mão do povo. A palavra de Deus é ensinada pela internet, pela televisão, pelo rádio. Nunca houve tanto acesso à palavra de Deus. Nunca houveram tantos que se dizem evangélicos. E olha, houve um tempo que nós éramos chamados de protestantes, depois fomos chamados de crentes, hoje somos chamados de evangélicos, e eu estou esperando para saber qual é o outro nome que nos darão. Então, por hora dizemos, nunca houveram tantos evangélicos assim. Mas deixa eu lhe dizer algo. Isso não significa que as igrejas estão cheias de filhos de Deus. Isso não significa que toda essa multidão que tem ido às igrejas são pessoas que estão caminhando para o céu. Isso não significa que as igrejas estão cheias de pessoas salvas. Sabe por quê? Porque o que observamos no nosso tempo e naquilo que está acontecendo é que nós temos uma multidão de pessoas que são amigos de Jesus. Pedro era um amigo de Jesus. Houveram tantos outros nas Escrituras que eram amigos de Jesus e que o negaram ou foram condenados eternamente, como Judas. Se você olhasse Judas, Iscariotes e Jesus, você jamais diria que Judas não era amigo de Jesus. Foi um amigo próximo, entre os 12 mais próximos. Alguém de tamanha confiança a quem Jesus reservou carregar a bolsa de ofertas. Você duvidaria de Judas? Pois no final da vida de Judas foi de um traidor e de alguém que por remorso tirou a sua própria vida. Não basta ser amigo de Jesus. O que nós precisamos ver são discípulos de Jesus. Amigos de Jesus nós temos aos milhares. Discípulos de Jesus, bem poucos. E note bem o que Jesus diz aqui no verso 23.
Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que esse verso está dizendo? É impossível a neutralidade. O título inicial dessa mensagem era: saia de cima do muro. Há muitas pessoas em cima do muro, se parecem com cristãos, se parecem com salvos, se parecem com amigos de Jesus, se parecem com pessoas que seguem Cristo, mas não são. Estar em cima do muro quer dizer que eu não sou nem contra, nem a favor de Cristo. Mas olha, estar em cima do muro é a pior situação que uma pessoa pode ter. Saia de cima do muro quer dizer que você não pode ser neutro. Quem não é comigo é contra mim. Se você não está com Cristo, você é contra Ele. Não há uma terceira opção. E eu quero mostrar isso através do exemplo que Jesus traz a partir do verso 24. Jesus vai usar o exemplo de uma vida, e Ele usa o exemplo de demônios, de espíritos imundos que habitam aquela vida. Ele não está dizendo que todos os problemas do homem são causados por espíritos imundos. Ele não está dizendo que todos os pecados dos homens são causados por espíritos imundos. Ele está usando um exemplo para que nós entendamos um princípio muito claro das Escrituras. Que o Evangelho deve chegar ao fundo, ao mais fundo, mais profundo do nosso coração e nos transformar de dentro para fora. Então o que eu gostaria que você pensasse nesta noite é sobre isso. E a primeira questão, usando os versos 24 e 25, que eu quero lhe dizer é que nós temos uma tendência tremenda em contentar-se com pequenas transformações e ficar aquém da verdadeira salvação. Os versos 24 e 25 diz que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Notem que Jesus diz que ocorreu uma superficial transformação na vida dessa pessoa, ao ponto de uma casa que vivia bagunçada e suja, agora estar varrida e adornada. E o que Jesus quer dizer com isso, e a quem ele estava dizendo isso, eram a homens religiosos. Sabe qual é a diferença entre conhecer Jesus e conhecer uma religião? É isto. Uma religião pode apenas varrer e adornar uma casa. É o máximo que religião consegue. Quando as pessoas vêm à igreja atrás de religião, elas conseguem isso: uma vida varrida e adornada. E olhe bem o que significa isso. Em primeiro lugar, a casa varrida, o efeito de aparente limpeza que a religião provoca na nossa vida. Jesus usa um exemplo incrível sobre isso. Mateus capítulo 23, verso 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Deixa eu lhe explicar o que Jesus está dizendo aqui. Os judeus tinham um costume de 40 dias antes da Páscoa pintar os sepulcros com cal branco. Por quê? Porque se um judeu pisasse sobre um sepulcro antes daquele período anterior à Páscoa, não haveria tempo para que ele se tornasse religiosamente puro e pudesse participar da festa da Páscoa. Então, para que isso não acontecesse, eles pintavam os sepulcros de branco. Há em Jerusalém um sepulcro muito conhecido, um cemitério muito conhecido. Ele está de frente ao portão das ovelhas, que é o portão, a porta por onde Jesus adentrará no milênio. Os árabes sabem, pela Bíblia, que um judeu não pode passar por um cemitério para entrar no templo. Então eles fizeram um cemitério diante do portão das ovelhas, para que o Messias não possa passar ali, isso na imaginação deles. Mas aquele lugar tem um muro de pedra muito bonito, uma grama verde o ano inteiro. Agora você imagina quando esse muro de pedra é adornado com sepulcros pintados de branco, aquela grama verdinha. Eu já vi muitas fotos daquele lugar. É um lugar tranquilo, bonito. As pessoas amam tirar fotos naquele lugar pela tranquilidade que aquele lugar transparece. Mas Jesus está dizendo uma coisa: por fora parece muito bonito, mas todos nós sabemos o que há dentro daquelas sepulturas. Jesus está fazendo aqui uma comparação por aquilo que está fora e aquilo que está dentro.
E Jesus está olhando para homens religiosos, os fariseus, e dizendo para eles: a vida de vocês por fora parece maravilhosa. A vida de vocês por fora é realmente igual a uma casa varrida, um aparente efeito de limpeza. O religioso tem isso. Por fora a sua vida parece realmente ser algo perfeito. Por fora realmente a sua vida parece ser algo muito bonito. É como uma casa varrida. E me permita usar um exemplo agora. Você entra na casa e a casa está varrida. Aparentemente ela está limpa. Você olhou nos cantinhos? Você olhou nas frestas? Você olhou dentro dos armários? Você olhou embaixo do tapete? Você olhou naqueles lugares, e toda a casa tem isso, parece, né? Tem um quarto da bagunça. Você foi olhar no quarto da bagunça? A casa parece varrida, mas quando você olha bem, toda a sujeira está lá. Você é um religioso, a sua vida parece limpa, mas quando Deus olha bem para ela, Ele enxerga toda a sujeira guardada nos cantos. Você pode enganar muita gente. As pessoas podem pensar que você é um discípulo de Cristo, mas quando Deus olha para a sua vida, a sujeira está toda lá, escondida, colocada nos cantos, para que as pessoas não a percebam. A religião pode apenas encobrir aquilo que nos condena, aquilo que é feio, aquilo que é desagradável. Mas não esqueça que Deus enxerga tudo isso. A casa não estava apenas varrida, mas ela estava adornada. Agora é o efeito, vamos dizer assim, moral que a religião traz. A religião traz um efeito de limpeza, mas a religião também traz um efeito que nós somos muito bons. E Jesus conta uma história em Marcos capítulo 10, muito interessante sobre isso. Um jovem que Mateus identifica como um jovem rico, chega a Jesus e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se você vê Marcos 10, em Marcos 9, está registrado que um pai trouxe um menino endemoniado para Jesus libertá-lo. A imagem do menino endemoniado é terrível, ele também era epilético. Ele vem espumando, vem se contorcendo, é uma imagem feia de se ver. Mas no capítulo 10, você tem um jovem educado, um jovem religioso, um jovem que parece ser realmente um excelente partido para ser um bom crente. E ele chega perguntando: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele: olha, tu sabes, não matarás, não furtarás. E Jesus cita então os mandamentos, e ele com grande orgulho diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Isso que religião faz. Religião adorna, religião coloca enfeite, religião deixa o cadáver bonito, mas não muda o fato que ele é um cadáver. A Bíblia diz que estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Religião apenas enfeita o cadáver, mas não dá vida. Uma casa varrida, uma casa simplesmente adornada, mas que realmente não demonstra aquilo que é. As pessoas podem até mesmo elogiar a sua vida, adornada pela religião, mas não é isso que Deus está buscando. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que até parece que tem alguém em casa, o efeito da aparente presença de Deus na religião. A casa está varrida, a casa está adornada e nos dá a falsa impressão de que existe alguém morando ali. Aparentemente alguém está zelando por ela, aparentemente alguém está habitando nela, mas isso não passa de uma simples impressão. Mateus, ao descrever isso, diz que quando 7 espíritos imundos retornam, eles acham a casa varrida, adornada e desocupada. Mas sabe o que a religião faz? Faz de conta que Deus está presente, faz de conta que Deus está ali. E eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, que são um texto que nos mostra exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Ele diz claramente: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
Jesus estava exortando aquelas pessoas, dizendo: olha, nem todo mundo que diz que eu sou o Senhor realmente vai para o céu. Nem todo aquele que me chama de Salvador realmente é um salvo. E olha as obras que essas pessoas realizaram e apresentaram como uma suposta certeza do poder e da presença de Deus. Aquelas pessoas disseram: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios? Senhor, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Elas apresentaram provas. Observe o que eu estou fazendo. Observe o poder de Deus agindo na minha vida. E sabe o que Jesus respondeu para elas? Eu não vos conheço. Era só fumaça. Não tinha nada de real. Você já conseguiu pegar a fumaça? E sacar a fumaça? Não tinha nada de real ali. Apenas e tudo aparente. E Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, uma pessoa pode realizar coisas incríveis em nome de Deus, mas enquanto o pecado está presente, é simplesmente uma demonstração que ela não está andando para o céu, que ela está andando para o inferno. Eu reputo como a pior tragédia na vida de um homem ele pensar que está andando para o céu, enquanto continua andando para o inferno. Não há nada mais terrível do que uma pessoa estar enganada, que ela está andando para o céu, quando na realidade ela está caminhando para a condenação. Nós não podemos nos contentar com pequenas transformações, mas sim com a verdadeira salvação. Em segundo lugar, a tragédia de se contentar com uma transformação meramente exterior. Olha o que diz o verso 26. Então ele vai e leva junto outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Qual é a razão disso? Qual é a razão disso que Jesus está ensinando? Em primeiro, é uma casa varrida e adornada, mas desocupada. Mateus capítulo 12 vai nos dizer assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada. Essa é a tragédia. Uma casa desocupada. E isso demonstra bem a consequência terrível da religião. Ela faz você parecer alguém bom, faz você parecer alguém salvo, quando você não é isso. Há um texto da palavra de Deus que muitas vezes é deturpado, mas que ele mostra claramente isso. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, preste atenção no que ele diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam ao Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe o que esse texto ensina? Ele ensina que houveram pessoas no tempo do autor desta carta, que ele viu tomarem essa atitude. O que é impossível que ele está citando aqui? Nota que ele vai descrever o que aconteceu com essas pessoas. Essas pessoas foram iluminadas. O que significa iluminadas? Elas receberam luz sobre a sua condição espiritual. Elas provaram o dom celestial. Quem é o dom celestial? Jesus Cristo. Elas realmente entenderam que Jesus Cristo é o presente dado por Deus. Elas se fizeram participantes do Espírito Santo. Não diz habitadas pelo Espírito Santo. Aqui, quando diz participantes do Espírito Santo, está falando daquilo que João 16 diz, ser o ministério do Espírito Santo para com os incrédulos, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Eles provaram a boa palavra de Deus, eles viram que realmente Deus está falando a verdade, eles provaram as virtudes do século futuro, ou seja, a esperança que Deus nos dá, e recaíram. Sabe o que esse texto não diz? Ele não diz que eles creram. Ele diz que eles provaram tudo isso, mas jamais creram. O que isso nos ensina?
Esse recaíram quer dizer que eles foram tentar a salvação novamente na religião deles, no judaísmo. E lá está escrito: é impossível trazer a salvação àqueles que estão tentando ser salvos por outro meio que não Jesus Cristo. Não há como. Eles voltaram atrás, eles recaíram, voltaram ao judaísmo e queriam que lá Deus os salvasse. Mas Deus disse que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Isso nos ensina algo que é terrível. Às vezes as pessoas têm experiências. Às vezes elas vêm à igreja e se emocionam. Às vezes elas vêm à igreja e estão debaixo de uma convicção tremenda de pecado. Às vezes elas vêm à igreja e sentem grande remorso por causa dos seus pecados. E saem daqui imaginando que estão salvas. Não, não estão. Enquanto não depositarem a sua fé em Jesus Cristo, jamais serão salvas. Esse é o problema. As pessoas estão vindo à igreja para ter experiências emocionais. Estão vindo à igreja para sentirem a presença de Deus. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que venhamos à igreja para conhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O que Deus quer é que nós venhamos à igreja e que o Espírito Santo nos convença que só Jesus Cristo pode nos salvar. Você pode vir e ter todas as experiências, mas a única experiência que está a salvação é crer verdadeiramente em Cristo como seu Salvador. Não se contente com uma casa varrida e adornada. Em segundo lugar, uma casa varrida e adornada, porém desprotegida. Os versos 43 e 44 de Mateus 12 dizem: então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Sabe qual a razão disso? A casa estava varrida e adornada, mas não tinha ninguém em casa. Jesus Cristo, ele diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, algo incrível. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está falando isso a uma igreja. Ele está dizendo que está à porta daquela igreja batendo. Se ele está batendo a porta, eu quero que você seja sincero comigo. De que lado Jesus está? Dentro ou fora? Você imagina Jesus do lado de fora de uma igreja, batendo a porta e dizendo: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Nós teremos comunhão. Assim é a vida daqueles que simplesmente têm uma religião e não Jesus Cristo. Jesus está do lado de fora batendo e dizendo: você não vai abrir a porta? Jesus está do lado de fora batendo e dizendo: então, quando será? Deixa eu dizer algo a você: Jesus não é um arrombador de portas. É você que tem que abrir a porta. E sabe o que significa abrir a porta? Fé. Aquelas pessoas de Hebreus, elas tiveram todas as evidências que Jesus é o Salvador. Bastava com que elas fossem à porta, girassem o trinco e abrissem e dissessem: entra, Senhor. Mas elas não fizeram isso. E pode ser a circunstância de muitos que estão aqui nessa noite. Tem conhecimento do Evangelho, tem conhecimento de quem é Jesus Cristo, mas jamais abriram a porta ao chamado do Senhor. É você que precisa ir à porta da sua vida, abri-la e dizer: Senhor, entra, minha vida é sua. Jesus não arromba portas. Jesus não invade casas. Jesus, ele espera que abramos a porta. E é você que tem que fazer isso. Eu não posso fazer por você. O pastor não pode fazer por você. Se você não o fizer, ninguém mais pode fazer por você. E é preciso uma decisão pessoal para isso. A razão que nunca houve uma transformação real na vida dessas pessoas é apresentada em Lucas 11, 26. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso é explicado em 1 Pedro 2,20, quando diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aqui Pedro está dizendo que há pessoas que vêm para a igreja e simplesmente tomam um banho. Eles foram livres das contaminações do mundo. Estavam enlameados pelo pecado, estavam emporcalhados por todo tipo de pecado e tomaram um banho. Então vieram para a igreja bonitos e cheirosos. Depois de um certo tempo, voltaram para o mundo
e o estado dele se tornou pior do que o primeiro. Sabe qual a razão? Está no verso 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Eu não sei se você já tentou criar um porquinho como animal de estimação. Eu já. E eu lembro que eu dei um nome para ele. Não vou dizer o nome, que vai que alguém aqui chama pelo mesmo nome, vai se ofender. Mas eu e os meus irmãos lavamos o porquinho. E eu lembro que a minha irmã colocou um lacinho no porquinho. Deixamos o porquinho lindo e maravilhoso. Na primeira vez que nós o soltamos, ele voltou uns 5 minutos depois, sem lacinho, sem aquele cheirinho bom, cheio de lama e porcaria. Por quê? A gente lavou o porquinho, mas a gente não mudou a natureza dele. Ele continuou sendo porco. Ele continuou sendo. Sabe a razão que muitas pessoas vêm para a igreja e depois voltam para o mundo e têm vidas ainda piores? Nunca deixaram de serem pecadores condenados. É a natureza delas. Não teve uma transformação interior. Nós não estamos convidando você para vir para essa igreja para simplesmente você mudar o seu penteado, as suas roupas ou o seu palavreado. Não, não é isso que nós queremos. Isso é consequência de algo que acontece no coração. Se você não mudar por dentro, não adianta nada. Nada. Você tem que vir para essa igreja para ouvir o Evangelho, crer em Cristo e permitir que de dentro para fora Ele te transforme. Se Ele não transformar a sua natureza, não adianta simplesmente nada. Você vai sair daqui e cada dia mais você terá uma vida pior. Você veio para cá como um pecador classe D. Você vai sair daqui como um pecador classe A. Vai se envolver em muito mais porcaria que você jamais pensou em se envolver. Sabe por quê? A casa está varrida, a casa está adornada, mas não tem ninguém morando lá. Não houve um novo morador. Jesus Cristo não foi convidado a entrar. Eu quero, para terminar, dizer-lhe uma coisa. É realmente uma tragédia se perder estando tão perto da salvação. É realmente uma tragédia ser condenado tendo ouvido o Evangelho da graça de Deus. Há um exemplo disso em Atos 26, 28, quando um homem diz a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Literalmente ele está dizendo: Paulo, faltou muito pouco, você quase me convenceu. Mas notem, esse quase não é ser convencido. Você pode sair daqui nessa noite dizendo: realmente, quase fui convencido a me tornar um cristão. Não mudou nada. Se você não for convencido a isso e pela sua própria vontade não houver sido transformado pela graça de Deus, de nada adianta. Então eu tenho 3 coisas a lhe dizer muito claramente. Em primeiro lugar, não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Não há outro meio de ter a vida transformada. E Hebreus 10 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você sabe da verdade, mas não toma uma decisão, não resta outro meio. Não há outra chance. Em Atos capítulo 4, verso 12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se você rejeita a solução em Cristo, eu estou dizendo, você está rejeitando o único remédio, não há outro. Não há outro meio, não há outro remédio. A condenação, sim, é a única certeza, porque Hebreus 10, 29 diz: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer ao agravo ao Espírito da graça. Novamente ele está falando sobre pessoas que estiveram tão próximos da salvação e a rejeitaram. De quanto maior castigo é merecedor aquele que ouviu falar de Jesus Cristo e disse não, daquele que jamais ouviu falar de Cristo, como falamos na sexta-feira, e mesmo assim foi condenado, ou melhor, no sábado, não é ontem. Você ouviu que Cristo morreu por você, que os seus pecados foram pagos na cruz, mas você não quer tomar uma decisão diante disso. Em Hebreus 12 nós lemos: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela.
Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em que outro lugar você vai encontrar salvação para a sua alma, a não ser em Jesus Cristo? Não há. Não há salvação maior do que essa, simplesmente porque não há outra salvação. Deixa eu dizer algo. Você veio a essa igreja nesta noite e você está ouvindo a mensagem do Evangelho. Você virá semana que vem e ouvirá a mesma mensagem. Você virá mês que vem e ouvirá a mesma mensagem. Você virá no próximo ano, na próxima conferência, e ouvirá a mesma mensagem. Não é porque não temos outra mensagem, é porque temos apenas uma mensagem. E a mensagem é que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. Não há nada mais a dizer. Ele morreu pelos seus pecados. Sim, os seus pecados levaram Jesus a morrer na cruz. O culpado não era ele, era você. E antes que a morte lhe atingisse e me atingisse, Jesus se encontrou com ela na cruz. E lá ele recebeu o castigo pelo meu e o seu pecado, para que ele pudesse dar a nós o perdão. Somente Jesus Cristo perdoa pecados. E somente Jesus Cristo perdoa pecados, porque Deus não é como nós no perdão. Nós pedimos desculpas uns aos outros e dizemos, olha, está tudo bem, vamos esquecer isso. Com Deus não é assim. Enquanto o pecado não receber o seu castigo, não é que Deus não queira, Deus não pode perdoar, enquanto o pecado não for completamente julgado. E por isso na cruz, Cristo recebeu o pleno julgamento contra o pecado, para que Deus pudesse dizer, olha, a condenação está completa. Então todo aquele que nele crer, poderá ser salvo e receber o perdão, porque ele pagou o preço completo na cruz. Não há outra mensagem a lhe dizer. Não há outro Salvador a lhe pregar, a não ser esse. Mas em Hebreus 9:27 está escrito, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então eu quero terminar dizendo, você vai sair daqui nesta noite, e talvez você saia dizendo, olha, eu não estou convencido que é tão simples assim. Alguém morre no meu lugar, Deus perdoa os meus pecados, eu estou eternamente salvo. Eu não creio que é tão simples. Olha, eu tenho a lhe dizer o seguinte, quando você deixar essa vida pela morte, não haverá após essa vida outra oportunidade. Tudo o que Deus tinha a lhe dizer, lhe disse nesta vida. Após a morte, há apenas o juízo. Não acredite na história de homens que dizem que do outro lado então, Deus colocará uma balança de 2 pratos. Aqui estão suas boas obras, aqui estão suas más obras. Se as boas obras forem maiores do que as más, você irá para o céu. Se as más foram maiores que as boas, você irá para o inferno. Não é assim. Só uma coisa a lhe dizer. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Então a única coisa que importa é se você recebeu a Cristo ou não. A única pergunta que será feita é se você foi salvo por Cristo ou não, enquanto estava neste mundo. Então não negligencie tão grande salvação. Não ache que a religião é suficiente, não é. Suficiente é apenas refugiar-se em Cristo. Ele morreu no seu lugar e Ele te concede pleno perdão. A Bíblia claramente nos diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens que se arrependam. É isso que Ele quer, arrependimento e fé em Cristo, porque não há um justo, nenhum sequer, não há nenhum de nós que possa conquistar a sua salvação, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Jesus não morreu por homens bonzinhos, Jesus morreu por pessoas andando para o inferno. Então, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Sim, é simples. Não foi simples. Precisou Jesus vir a este mundo e morrer na cruz por mim. Mas agora é simples.
Ele disse: se você crer em mim, se em teu coração creres, em tua boca confessares, serás salvo. Eu sirvo a Jesus Cristo há 35 anos. Não me arrependo do que fiz. Não perdi nada. Ganhei tudo. Jamais fui enganado por Ele. Ele jamais me iludiu. Ele jamais me mentiu. Todas as coisas que Ele disse que faria, Ele fez. E todas as vezes que disse que estaria comigo, Ele estava. Me conduziu durante todo o caminho. E uma coisa que eu jamais me arrependerei é ter entregue minha vida a Jesus Cristo. Ele tem sido fiel nesses 35 anos. E Ele pode ser para você também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, o pastor vai vir. Nosso Deus e nosso Pai, nós exaltamos o Teu nome.